Abre sua Bíblia no livro de Salmo 63. Eu vou ler esse texto assim só para... Eu vou ler um texto assim baseado em 70, mas eu não vou nem aprender esse texto. Aleluia. Salmo 63, do versículo 1 ao 4. Do verso 1 ao 4. Eu não vou chamar ela aqui não, que essa porta abrindo foi cheia. Que é isso? Deus abre a porta. Salmo 63, do verso 1 ao 4. Amém? Todos acharam? Quem achou, diga eu amo Jesus. Quem não achou, diz eu também amo. Ó Deus, Tu és o meu... Ó Deus, Tu és o meu Deus. Eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Quero Te contemplar-Te no santuário e avistar o Teu poder e a Tua glória. O Teu amor é melhor do que a vida, e por isso os meus lábios Te exaltarão. Enquanto eu viver, eu Te bendirei, e em Teu nome levantarei as minhas mãos. Até aqui. Sabe, eu não sou nada contra as programações da igreja. As programações que eu falo, acampamento, como aqui, até porque a gente também está participando de um acampamento lá da igreja. Eu acho muito bom, na verdade. Só que uma palavra que Deus me deu, sabe, hoje de manhã lá, e isso se aplica aqui com certeza. Deus me trouxe à memória a igreja de Atos. Lá não tinha o nome acampamento, mas tinha. As pessoas se reuniam em casas para falar do amor de Jesus. Então o que está acontecendo aqui, por mais que a gente carregue o nome de acampamento, isso aqui para mim é a igreja de Atos. É a igreja reunida no espaço. Eu quando eu falo igreja pessoas, sabe? Cada um está aqui. Eu não estou falando igreja, placa de igreja, eu não estou falando Gé, eu não estou falando Batista, eu não estou falando Assembleia, eu estou falando igreja, pessoas. Eu acredito que cada um que está aqui faz parte dessa igreja, sabe? A igreja com I maiúsculo, a noiva de Cristo, aquela igreja que Ele vai vir buscar, sabe? E entendendo que nós somos a igreja de Cristo, cara, eu preciso ter a consciência que eu preciso ser uma igreja irresistível. Sabe, eu preciso ser uma igreja irresistível. Só que quando eu falo uma igreja irresistível, eu não estou falando uma igreja irresistível para as pessoas. Eu estou falando uma igreja irresistível para Deus. Uma igreja que é irresistível aos olhos de Deus. Porque quando eu me torno uma igreja irresistível para Deus, consequentemente eu me torno uma igreja irresistível para as pessoas. Sabe, mas infelizmente nós como igreja, a gente tem perdido essa essência de ser uma igreja irresistível para Deus. Sabe, uma igreja que Deus olha assim e fala assim, cara, eu não tenho como deixar de abençoar essas pessoas. Eu não tenho como deixar de abençoar essa igreja porque eu amo eles, sabe? Olha lá para eles. Olha como eles estão reunidos. Olha a fome e a sede que eles têm da minha presença. Sabe, infelizmente muitos de nós como igreja têm perdido essa essência de se tornar uma igreja irresistível para Deus. A gente tem buscado ser uma igreja irresistível para as pessoas, para atrair as pessoas, e tem esquecido de ser uma igreja irresistível para Deus. Só que acima de ser irresistível para as pessoas, primeiro eu preciso ser uma igreja irresistível para Deus. Sabe, é como aquele filho que sabe chegar até o coração do pai. E às vezes aquele pai que fala assim, não, chega a época de final de ano, ou aniversário, assim, não, você queria tanto isso, eu não vou te dar, não tem como. Mas aquele filho, ele sabe acessar o coração do pai de uma tal forma, que o pai fala assim, cara, não tem como eu deixar de não, eu vou ter que comprar. Eu vou ter que abençoar ele dessa forma. Então eu como igreja preciso ser essa igreja, uma igreja irresistível, uma igreja que consegue acessar o coração de Deus. Uma igreja que Deus olha assim e fala assim, é impossível não abençoar essa igreja. É impossível não derramar mais sobre essa igreja. E aí quando nós nos tornamos uma igreja irresistível para Deus, consequentemente nos tornamos uma igreja irresistível para as pessoas. Um texto que eu falava muito antes, quando eu estava aqui, você sabe, Atos 2,47 baseia muito isso.
aquela igreja era irresistível para Deus, e a palavra diz que Deus se agradava tanto daquilo que Deus mandava as pessoas para aquele lugar. Porque primeiro aquela igreja, todo dia. Porque primeiro aquela igreja se tornou uma igreja irresistível para Deus, e depois se tornou uma igreja irresistível para os homens. Sabe, e como uma característica de uma igreja que é irresistível para Deus, não tem como você dizer que uma igreja irresistível não tem fome e sede de Deus. Eu acho que a característica principal de uma igreja irresistível para Deus é uma igreja que é sedenta da presença de Deus. É uma igreja que ama acima de tudo a presença dele. É uma igreja que deseja, sabe, constantemente a presença de Deus. Eu confesso que quando os meninos me fizeram o convite, que botaram um tema lá, eu li assim, eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Esses caras estão muito doidos, velho. Acho que era para John, eles trocaram aí a arte. Não, é isso mesmo. Não. Quando foi hoje, eu mandei mensagem para ele, velho, pode cancelar não esse negócio. Eu vou falar daqui a pouco porque é isso. Mas eu confesso que, cara, de verdade, sabe, Deus me levou para pregar em alguns lugares, mas diante de Deus eu falo isso, eu não tive tanto peso assim, do que pregar aqui hoje. Sério. Pelo tema, pelas pessoas, enfim. Mas amém. Eu falei, cara, não, é sério, Ramon e Leão, não sei, cara, esses caras não estão em pecado, esses caras não estão em intimidade com Deus, não. Os caras não. Eu olhava a foto assim, eu falei, velho, não tem condição não esse negócio. Mas amém, depois Deus me ministrou algumas coisas e Deus sabe o que faz e eu não sei o que eu falo. Cara, e como eu entendo que uma igreja irresistível para Deus, como eu falei, né, acho que a característica principal de uma igreja irresistível para Deus é uma igreja que é sedenta por Deus, uma igreja que tem fome de Deus, sabe? E eu anotei aqui alguns componentes de uma igreja, sabe? De alguns componentes de uma fome de Deus, sabe? Tiago 4:8 diz que se eu me aproximo dele, ele se aproxima de mim. Então eu entendo que acho que um componente assim da fome de Deus é, cara, quando eu tenho fome de Deus, eu tenho uma percepção maior da presença dele. Quando eu sou uma igreja que tem muita fome, muita sede de Deus, quando Deus se manifesta como manifestou aqui, eu consigo sentir Ele facilmente. Porque assim, eu acho que todo mundo aqui já sabe que Deus, Ele está em todos os lugares. Até aqueles lugares mais indesejáveis, porque o próprio salmista fala que não tem lugar onde eu possa me esconder de Deus. Cara, se eu estou pecando, eu estou fazendo a pior coisa, Deus está lá. Se eu chego na igreja com o meu coração travado, Deus está lá também. Mas só que a diferença é que quando eu tenho fome da presença dele, eu consigo perceber a presença dele. Sabe, quando eu chego num culto com muita fome, muita sede de Deus, como eu já sei que ele está naquele lugar, eu percebo que ele está naquele lugar. Eu não só tenho uma certeza que ele está ali, e eu quero falar aqui, cara, se você não tem a certeza que Deus está aqui, então você precisa rever alguns conceitos. Primeira coisa, você precisa ter certeza que Deus está aqui. E como certeza que você tem que Deus está aqui, aí se você tem fome de Deus, você começa a perceber que Ele está aqui. Você começa a perceber a presença dele em pequenos detalhes. E quando eu falo perceber a presença de Deus, não é só quando você chora, quando você se quebranta, quando você ora em línguas, não. Às vezes você percebe a presença de Deus quando você olha para um irmão e você vê a vida dele sendo curada. Às vezes você percebe a presença de Deus quando você vê alguém que a sociedade não dava nada, e você, cara, como Deus está transformando a vida dessa pessoa, Deus está aqui. Porque não é porque você tem fome da presença de Deus que Deus vai fazer sempre com você. Você tem fome de Deus, mas às vezes Deus quer fazer com o irmão que está do seu lado, e às vezes Deus quer te usar para tocar no irmão do lado. Cara, é muito bom quando Ele se manifesta para a gente, fala alguma coisa para a gente, mas nem sempre Ele vai estar ali, você vai perceber que Ele está ali e Ele vai falar com você. Mas você também vai perceber Ele atuando na vida de outras pessoas. E o segundo componente para uma igreja irresistível, uma igreja que tem fome de Deus, é a igreja que anseia, mas anseia, sabe? Ansiar mesmo, assim, ter vontade. É uma igreja que tem muita vontade de ser cheia do Espírito Santo. Cara, eu vou lembrar vocês de novo, quando eu estou falando de igreja, eu não estou falando do Gé, eu estou falando de você individual. Amém? Glória a Deus. Eu quero ler Efésios 5. Efésios 5,
do 18 ao 20. Uma igreja que tem fome de Deus. Não se embriague com vinho que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito. Falando entre vocês com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Versículo 20. Dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus. Cara, se eu sou uma igreja, se eu sou uma pessoa que eu tenho muita fome de Deus, que eu tenho sede de Deus, eu anseio ser cheio da presença do Espírito Santo. A primeira coisa, eu começo a perceber a presença de Deus. A segunda coisa, eu começo a desejar ser cheio do Espírito Santo. Não, mas é ser cheio do Espírito Santo mesmo. Não é questão de ser cheio do Espírito Santo para dizer assim, eu sou usado por Deus para isso. Eu vou ser cheio do Espírito Santo para orar sobre cura, sobre pessoas. Não, isso também. Mas ser cheio do Espírito Santo para revelar as características do Espírito Santo na minha vida. Cara, Deus é bom, eu preciso ser bom. Deus é amor, eu preciso ser amor. Deus é justo, eu preciso ser justo. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Se eu tenho fome de Deus, eu revelo na minha vida a vontade de ser cheio do Espírito Santo. Eu desejo em meu coração ser cheio da presença do Espírito Santo. A característica, o segundo componente de uma igreja que tem fome de Deus é uma igreja que anseia ser cheia do Espírito Santo. Aleluia, é isso mesmo. Sabe qual é o problema? O problema é que às vezes, cara, eu procuro me policiar muito com isso. Às vezes a gente confunde o fazer muito com ser cheio do Espírito Santo. Às vezes eu confundo tudo aquilo que eu faço. Não, cara, hoje eu acordei cedo, eu fui isso, eu fui no centro, eu comprei aquilo, e eu orei pro fulano, e eu fiz isso, cara. Isso não significa que você é cheio do Espírito Santo. Às vezes você está fazendo muito, às vezes você está escolhendo fazer o que Marta fez. Mas ser cheio do Espírito Santo é fazer o que Maria fez. Marta resolveu fazer muita coisa, mas Jesus fala, ela escolheu a melhor parte. Sabe, quando a gente vê a ressurreição de Lázaro, a gente vê Marta e Maria falando a mesma coisa para Jesus. A mesma coisa. Mas sabe qual é a diferença? Porque Marta sabia acessar o coração de Jesus. Porque Marta tinha fome de Jesus. Maria, desculpa. Mas vocês entenderam. Ela é uma maneira de corrigir o povo, meu Deus. Cara, às vezes você fazer muita coisa na igreja não significa que você é cheio do Espírito Santo. Porque você já sabe o cronograma, você já sabe como é que faz, você já sabe os caminhos. Aí você se enche de um monte de coisa para fazer. Cara, se tem uma coisa que Deus está bradando muito no meu coração esses dias, e eu nem conversei com o Ramon e com o Leão sobre isso, mas pelo que eu conheço eles em Deus, eu sei que Deus tem falado isso com eles. E porque eu compartilhei com algumas pessoas e as pessoas testificaram a mesma coisa. Sabe qual é o problema? Sabe, eu lembro que ano passado a gente sentou para conversar e a palavra que Deus gritava no coração da gente era unidade. E se juntava todo mundo e era a mesma coisa, unidade. E esse ano, com algumas pessoas que eu sentei para conversar, se tem uma coisa que Deus está bradando no meu coração é o seguinte: tem muita gente fazendo as coisas de Deus sem Deus. Tem muita igreja fazendo as coisas de Deus sem Deus. É verdade. Deixa eu te fazer uma pergunta. Fazer uma pergunta não, vou fazer uma afirmação, na verdade. Cara, eu não tenho dúvidas que se Deus tirasse o Espírito Santo de muita igreja, elas continuariam fazendo do mesmo jeito. Se Deus tirasse o Espírito Santo de muitos líderes, de muitas pessoas, eles continuariam seguindo a programação do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque eles aprenderam a fazer. Eles já sabem o caminho que precisa percorrer. E sabe o que é interessante? Que dá fruto. Pessoas aceitam Jesus. Pessoas são curadas. Pessoas são libertas. E aí fala, não, cara, o Espírito Santo agiu sobrenaturalmente aqui. Aí vai chegar aquele grande dia que essas mesmas pessoas vão chegar para Jesus e falar assim: Jesus, viu lá o que é que eu fiz? Um monte de gente se converteu quando eu preguei. As pessoas estavam endemoniadas, eu orei. Jesus assim: cara, sai daqui, eu não te conheço. Mas Jesus, eu fiz, mas eu não te conheço. Sabe o que é que aconteceu? Vocês fez as coisas de Deus sem Deus. Agiu
em prol de Deus, se encheu de coisas, se encheu de funções da igreja, operou um monte de coisa, ficou sobrecarregado, virou líder de célula, abriu, enfim, fez um monte de coisa. Aí Jesus olha para você: você está fazendo tudo isso sem mim? Você aprendeu a fórmula, como é que faz, copiou de alguém como é que faz, é assim, vai por aqui, aí está dando certo, porque, sabe, eu amo as pessoas e as pessoas se convertem mesmo assim, e você cai no entendimento achando que é o Espírito Santo que está fazendo. E por isso que eu disse que se Deus tirar o Espírito Santo de muitas igrejas, eles vão continuar fazendo do mesmo jeito, infelizmente. Infelizmente. Sabe, eu vi uma frase, cara, que mexeu muito comigo. Essa frase é de Abraham Lincoln. Sabe, a gente costuma falar assim: ah, se Deus não for comigo, cara, eu vou fracassar. Não, se Deus não for comigo fazer tal coisa, com certeza eu vou errar. Se eu entrar em determinada área e Deus não for comigo, cara, eu tenho certeza que eu vou. Mas sabe qual era a frase de Abraham Lincoln? Ele falava assim: sem ti, Deus, eu preciso fracassar. Tá cagando. Às vezes a gente fala assim: não, se Deus não for comigo, eu vou fracassar. Mas existe a possibilidade de eu fazer. Mas eu vou fracassar. Só que Abraham Lincoln falava assim: sem você, eu preciso fracassar. Eu não quero dar certo. Deus, se você não for comigo, eu não quero pregar e as pessoas te aceitar não, porque eu vou ver os frutos acontecendo e eu vou achar que você está comigo. Não, Deus, se você não for comigo, eu quero fracassar. Deus, se você não for comigo, eu não quero que nada aconteça. Deus, se você não for comigo, eu não quero orar e as pessoas sejam curadas. Não, eu não quero. Eu preciso fracassar. E quando eu vi essa frase, meu Deus, eu falei: cara, como eu orava errado. Porque a minha oração era essa: ah, se Deus não for comigo, eu vou errar feio. Se Deus não for comigo, eu não vou. Sabe, às vezes quando eu era chamado para ministrar em algum lugar, eu falava: Deus, por favor, sabe, sobe comigo aqui, porque senão vai ser horrível, ninguém vai entender nada, eu não vou falar nada, sabe? Quando eu vi essa frase, eu falei: Deus, se você não for comigo, deixa eu subir ali. Sabe, que o som queime, que aconteça alguma coisa, mas não deixa eu falar nada, porque eu não quero fazer nada sem você. De verdade. Eu prefiro chegar no meu ambiente de igreja e fazer uma coisinha só, sabe? Mas fazer com Deus, do que abraçar um monte de coisa e fazer sem Deus. Se eu tenho fome da presença de Deus, eu preciso buscar ser cheio do Espírito Santo de Deus. E ser cheio do Espírito Santo de Deus é entender que tudo que eu faço é com Ele. Amém? Glória a Deus, aleluia. E outra coisa é que se eu tenho fome de Deus, eu anseio receber sempre algo novo de Deus. Sabe, uma unção nova, uma autoridade nova, algo novo, sabe? Por quê? Porque Ele tem sempre algo novo para entregar para a gente. Sabe, as misericórdias de Deus se renovam cada manhã. Às vezes você está num ambiente e Deus quer te usar de uma forma, às vezes Deus te leva a outro ambiente e Ele quer te usar de outra forma. Então, se eu tenho fome de Deus, eu anseio sempre receber algo novo de Deus, e isso não é errado. Sabe, a gente precisa orar e ser mais ousado na nossa oração. Deus, derrama algo novo, derrama uma unção nova, derrama uma autoridade nova, faz algo novo sobre a minha vida, me enche disso, me enche daquilo. Mas tenha consciência que eu faço isso com Deus. Amém? E aí eu estava meditando sobre a gente ter fome e sede de Deus, sabe? E aí eu fiz uma comparação entre o mundo natural e o mundo sobrenatural. E a gente entende, por exemplo, cara, se eu quero fazer algo, a nossa motivação é sempre os resultados. Por exemplo, eu acredito que a maioria que está aqui acorda segunda-feira de manhã para trabalhar porque anseia no final do mês ter um salário para receber, porque tem contas a pagar. Então, ou seja, você faz algo em prol do resultado. Amém? Você se move em prol do resultado. Você muda a sua alimentação, você entra na dieta, você Ramon aí que agora corre pra caramba. Mas por quê? O cara estava incomodado com o corpo, com a saúde, e aí começou a fazer aquilo em prol do resultado. Hoje talvez ele sinta até vontade de correr, mas com certeza no início não, porque é chato.
Mas aí colocava a mente no resultado e ia atrás e começava a fazer em prol do resultado. E no mundo espiritual até que acontece da mesma forma. Como assim? Eu busco a Deus e Deus me dá resultados. Sabe? A minha família muda, a minha vida muda, as coisas são transformadas. Então acontece da mesma forma. Eu mudo as minhas escolhas e Deus muda os resultados. É a mesma coisa. Só que a diferença é, no mundo espiritual, a minha motivação não tem que estar nos resultados. Se eu tenho fome de Deus, por mais que aconteça, é a mesma coisa. Eu mudo as minhas escolhas e eu tenho novos resultados. Só que a diferença é que quando eu tenho fome de Deus, o meu coração não está nos resultados. Eu não faço coisa, eu não busco Deus pelas coisas que Ele pode me dar. Sabe, a gente tem um erro muito grande de querer buscar a Deus pelos resultados. Não, você faz isso no mundo natural. Você trabalha em prol dos resultados, você entra numa academia, você faz uma dieta, você faz alguma coisa, você entra em um curso, você entra na faculdade em prol dos resultados. Eu falo que na época eu fazia faculdade, cara, inúmeras vezes eu pensava em desistir. Só que no mundo espiritual, enquanto eu fazia as coisas para Deus buscando resultado, eu fracassava. Mas quando eu comecei a fazer as coisas para Deus, me desapegando dos resultados, aí eu comecei a ter sucesso. Sabe por quê? Porque quando eu busco a Deus em prol dos resultados, nem sempre eu recebo aquilo que eu quero. Aí eu me frustro. Mas se eu busco a Deus querendo Deus, eu recebo tudo que eu quero, que é Ele. Porque Ele diz, buscar-me esse e me acharei, cara. Eu tenho uma certeza que eu vou achar. Não é uma chance de eu achar, não, eu vou achar. Então se eu faço as coisas para Deus com a motivação correta, que é buscar a Deus, encontrar a Deus, eu nunca vou me frustrar. Eu nunca vou me decepcionar, porque eu vou fazer algo, por mais que eu tenha convicção, você é inteligente, você sabe que você vai ter resultados, mas o seu coração não vai estar naquilo, o seu coração vai estar em Deus e você vai achar Ele. E aí você não vai se frustrar, porque o seu coração foi encontrar Ele. Onde está o seu coração, está onde está o seu tesouro. E o meu coração precisa estar em Deus. Cara, Ele me garante, fala assim, cara, se você me buscar, você vai me encontrar. Se você não buscar de todo o seu coração, você vai me encontrar. O problema é que às vezes nós como cristãos vamos para Deus baseado naquilo que Ele pode dar, em prol dos resultados, mas eu não tenho que me apegar aos resultados, eu tenho que me apegar a Deus. Eu tenho que ter fome, porque assim, a minha fome, o que a gente leu em Salmo 63, que Davi fala, a sede de Davi não era pelo reino, a sede de Davi não era pelas riquezas, a sede de Davi era por Deus. Eu preciso estar com o meu coração em Deus, por mais que eu saiba, por mais que eu tenha convicção que Ele vai me dar os resultados, porque a Bíblia diz que ninguém ganha para Deus, não dá. Cara, eu tenho uma convicção. Só que assim, eu não recebo no meu tempo, eu recebo quando Ele quer me dar. Só que quando eu busco Ele, eu encontro. Porque, cara, eu sempre falo isso e eu acredito de verdade. Maior que o meu desejo de encontrar Ele é o desejo dele de me encontrar. Maior que o meu anseio de buscar a Ele é o desejo dele, até porque a iniciativa partiu dele, não de mim. A Bíblia diz que Ele decidiu me amar primeiro. Ele decidiu me amar primeiro. Então não partiu de mim. Sabe, às vezes eu me incomodo muito quando as pessoas falam assim, sabe, essa semana eu vou entrar num propósito de jejum e de oração, cara, e Deus vai derramar algo sobrenatural na minha vida. Aí eu fico olhando assim, cara, você acha que Deus vai derramar algo na tua vida porque tu está entrando em jejum e oração? Não, me desculpa, mas não. Você pode passar 40 dias sem se alimentar, você pode viver uma vida de oração e jejum, mas Deus não vai derramar na tua vida porque você jejuou e orou. Talvez você esteja incomodado um pouco com o que eu estou falando, mas eu vou te explicar o porquê. Porque se eu falo que eu vou jejuar para receber de Deus, eu estou dizendo que a presença de Deus, o valor é muito baixo, não é? Será que eu compro a presença de Deus com jejum? Será que eu compro a presença de Deus com oração e Bíblia? Não. A presença foi paga através de Jesus. Quando Ele se entregou na cruz, aquele véu foi rasgado. Aquele véu, se você não sabe, ele pesava em torno de 18 toneladas. Era impossível rasgar aquele véu. Era impossível. Só que se rasgou como seda. Eu não estou dizendo a você que você não tem que jejuar e orar, não. Pelo contrário, você precisa fazer isso agora com a motivação correta. Eu faço isso para acessar as coisas espirituais. E não como um preço que eu estou pagando. Porque as coisas do Espírito é para o Espírito.
Quando eu entro em jejum e oração e palavra, eu acesso o mundo espiritual, eu tenho sensibilidade para encontrar as coisas de Deus. Mas já está disponível. É a mesma coisa eu chegar para Ramon e falar assim: Ramon, eu cheguei ali na padaria e eu paguei tanto de pão para você, vai lá buscar. E Ramon vai aqui no depósito buscar. Ele pegou o caminho errado, mas já estava pago lá para ele buscar. Então a presença de Deus, ela já está disponível, ela fala assim: cara, já está aqui. Só que você não vai acessar isso na carne, você vai acessar isso no Espírito. Então o jejum e a oração e a palavra, sabe, os princípios espirituais, é para me deixar mais sensível para que eu possa acessar isso. E isso só vai acontecer se eu tiver fome de Deus. O que eu estou querendo falar é o seguinte: eu não estou querendo anular de você jejuar e orar, não. Eu quero que você faça, mas que você faça com a motivação correta. Porque se você fizer com a motivação correta, você vai fazer desejando muito mais. Amém? Uma vez eu vi um testemunho de um pastor lá dos Estados Unidos. Ele estava lendo um livro e ele não tinha um templo. Ele tinha mais ou menos umas 3.000 pessoas já como membro, mas ele não tinha igreja. E ele se reunia no auditório de uma escola. Ele fazia todo o culto no auditório da escola. Ele alugava o auditório daquela escola e fazia um culto. E ele tinha em torno de 3.000 membros já a igreja dele, só que ele não tinha templo. E aí chegou um determinado mês e o pessoal daquela escola chegou para eles e falaram assim: cara, esse mês não tem como acontecer os cultos aqui, a escola vai precisar do auditório e a gente não tem como disponibilizar o auditório para a igreja. E ele não procurou na cidade, ele não achou um espaço para fazer um culto para 3.000 pessoas. E o coração daquele cara começou a ficar conturbado, porque assim: cara, eu não posso anular os cultos, como é que eu vou fazer? E aí ele teve a ideia de reunir o povo em uma praça principal lá. Ele falou: durante esse mês eu vou fazer o culto na praça. E aí ele montou um palco lá, uma estrutura e tal, e enfim, não, o culto vai ser aqui na praça. Só que aí ele começava a orar para que não chovesse. Deus, olha, eu estou fazendo aqui o culto, você sabe que a minha motivação aqui é fazer o culto para você, então segura a chuva aí, não deixa chover não. Para que o povo todo possa cultuar aqui, adorar e depois vai para suas casas. Pelo menos esse mês, até no outro mês a gente voltar lá para o auditório da escola. Ele disse que chegou num dia, no sábado à noite, o culto era no domingo, o tempo estava fechado ainda. Mas ele continuou em paz. Ele falou: não, eu sei que quando eu chegar lá não vai estar chovendo não, porque eu estou fazendo culto para Deus. A gente está buscando lá Deus, enfim. E aí ele pegou o carro e foi em direção àquela praça onde ia ser o culto. E ele, quando ele chegou na praça, que ele estacionou o carro, ele disse que estava chovendo muito. E aí ele começou a questionar a Deus e falar assim: Deus, cara, eu vou fazer um culto para você aqui. E está chovendo. Deus, você sabe que eu não consegui um espaço, eu busquei, não consegui um espaço, foi esse, e eu estou aqui para fazer um culto para você. Deus, está chovendo, por favor, faça a chuva parar. E aí o que Deus falou para ele foi o seguinte: você está mais preocupado com a ausência da chuva do que com a minha presença. Às vezes a gente está mais preocupado com a ausência do problema do que com a presença de Deus. A gente fica mais preocupado com a ausência das adversidades do que com a presença de Deus. Aquele pastor, ele ficou muito mais preocupado que a chuva parasse do que a presença de Deus, a preocupação dele. Deus, independente se está chovendo, se não está chovendo, eu preciso que você se manifeste aqui. Independente se está calor, se não está calor, se a estrutura é a melhor ou não é melhor, eu preciso me preocupar com a presença de Deus. Eu compartilhei hoje lá algo de manhã, porque assim, ontem à noite teve uma hora que faltou energia lá e ficou um calor assim, sabe, mas algo suportável. Dava para ficar tranquilo. E as pessoas começaram a reclamar. E aí hoje de manhã a gente se reuniu numa sala assim, e estava um calor, meu amigo, sério, um calor, você não tem noção. Só que existia uma diferença. Jesus se manifestou no lugar. E ninguém reclamou do calor. Cara, a autoridade que Jesus tem de mudar um ambiente. Se eu me preocupo com a presença de Deus em vez dos problemas, cara, pouco me importa os problemas, pouco me importa o ambiente, pouco me importa tudo ao meu redor, eu só me preocupo com Ele. Cara, eu vi as pessoas tão sedentas por Deus que eu não vi ninguém reclamando de calor, eu não vi ninguém reclamando porque estava sentado no chão, eu não vi ninguém reclamando de nada, as pessoas estavam tão em Deus que não se preocupou com nada. O problema é que às vezes a gente fica mais preocupado com a ausência dos problemas. Deus, cara, eu tenho aquela conta para pagar, eu tenho isso para fazer, sabe? A minha família, eu tenho isso, e eu pouco me importo com o que
Deus vai fazer. Às vezes a gente sai de casa para ir para o culto e fala assim, Deus, olha, o Senhor sabe que eu tenho um problema, mas o Senhor chega lá, o Senhor vai falar comigo, o Senhor vai mudar isso. Mas eu não saio de casa e falo assim, Deus, eu preciso tanto te encontrar lá. Eu preciso tanto que você se manifeste na minha vida. Eu não posso me preocupar mais com a ausência dos problemas do que com a presença de Deus. Independente das circunstâncias, a presença de Deus, se eu tenho fome e sede de Deus, é mais importante do que tudo na minha vida. É verdade. Amém? Isso aqui é meio pesado, mas só tem gente madura na fé aqui, amém? 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 É isso aí. Deixa eu te falar algo. Você é o único responsável, o único, pela sua maturidade espiritual. Eu acho que a sua maturidade espiritual está ligada a Ramon e a Leão. A única pessoa responsável pela sua maturidade espiritual se chama você. Glória a Deus. Não tem líder nenhum que é responsável pela sua maturidade espiritual, não. Você não pode chegar em um lugar e falar assim, aqui eu não estou sendo alimentado. Ei, a sua alimentação é você e Deus. É a mesma coisa de um pai chegar em casa, botar todos os alimentos lá, toda a provisão, e o filho decidir não comer, e ficar lá magro, raquítico, assim, eu não estou sendo alimentado aqui, eu vou embora daqui. Peraí, já estava lá o alimento já. Você foi responsável por não se alimentar. Você decidiu não se alimentar. Cara, eu preciso entender que o único responsável pelo meu crescimento espiritual sou eu, não é ninguém não. O problema é que às vezes é muito mais fácil eu colocar a culpa nos outros. Eu não cresço por causa de fulano, eu não cresço por causa de ciclano, eu não cresço porque fulano não investe tempo na minha vida, eu não cresço por isso. Não, eu sou responsável pelo meu crescimento espiritual. Eu sou responsável, porque se eu tenho fome e sede de Deus, eu busco Deus em todos os lugares. Se eu tenho fome e sede da presença de Deus, por mais que eu habite, por mais que eu faça parte de uma igreja que às vezes, que eu sei que isso não acontece aqui, eu falo com convicção, mas vamos dizer que eu faça parte de uma igreja onde os líderes não sejam tão responsáveis, e eu tenho exemplos aqui do próprio Ramon e Leon, isso não impediu o crescimento deles. Porque a fome estava dentro de cada um deles, não estava nas pessoas. O responsável pelo meu crescimento sou eu. Se eu cresço, o responsável, lógico que pessoas ajudam, lógico, eu não estou anulando isso. Eu não estou anulando. Mas o responsável pelo seu crescimento é você. Cara, a gente caminhou junto, eu não preciso citar nomes aqui, nem igreja, nem nada, a gente sabe toda a história aqui. Mas deixa eu te falar a verdade. Humanamente falando, se a gente dependesse de alguém para crescer, alguém aqui tinha crescido? Ninguém tinha crescido. Sabe por que cada um aqui cresceu? Porque cada um teve fome e sede de Deus. Aleluia. É verdade, é assim mesmo. O meu crescimento espiritual não depende de ninguém. Eu não cresço porque eu me frustrei, a igreja me machucou. Para, desculpa, me desculpa. Isso é desculpa. Eu sei que ajuda de alguma forma, eu sei. Eu sei que influencia de alguma forma, mas a responsabilidade final é minha. Você sabe o que é certo e o que é errado. Você sabe o caminho que você precisa percorrer para ter mais de Deus ou menos de Deus. Qual caminho você tem escolhido traçar? O caminho onde você vai se encher mais de Deus ou o caminho que você procura se encher menos de Deus? E o pior é quando às vezes a gente está em um ambiente que proporciona você ter mais de Deus e você decide não querer ter mais de Deus. Cara, isso é pior ainda. Você tem todo um banquete na mesa lá disponível para você, você toma aqui, se enche e você fala, não quero, não quero. Aí pior é depois você vai lá e reclama. Abre a boca para reclamar. Tá tudo lá na mesa, você não quer, você fala, porque a comida não me agradou. Eita. Deixa eu te falar uma coisa. Naturalmente falando, quando você sente fome, você não sente fome de comer hambúrguer, você não sente fome de comer pizza, você sente fome. Você escolhe o que você quer se alimentar. Seu organismo sente fome. Se você botar lá um prato de, sei lá, de arroz, de carne grelhada, comida saudável, você vai se alimentar, e muito melhor. O seu intestino, o seu organismo não sente fome, ele não fala assim, cara, você precisa comer um McDonald's, você precisa comer uma pizza. Não, ele não pede isso. Ele pede alimento. Aí às vezes você está lá, o seu corpo está lá, a sua vida espiritual está querendo mais de Deus, aí você olha lá o que está disponível, a palavra que foi pregada, essa aí hoje eu não quero não. Aí você vai no próximo culto, não, fulano que vai pregar hoje, eu não gosto não.
Ah, o Ramon hoje? Ah, o Ramon é muito duro, velho. Quero não. Aí a Adriana, não, a Adriana só vai bater. A Eduardo, não gosto não do Eduardo cantando. Samara, não. Samara chora muito. Você é muito nada. É muito profeta essa menina, gosta de mostrar que sabe da Bíblia. Cara, quem decide que vai se alimentar é você. É porque às vezes o que Deus disponibiliza para você se alimentar não é aquilo que você deseja. É a mesma coisa que você está numa dieta lá e você acha que é fácil você comer brócolis e eu não quero não, eu queria um McDonald's, mas não posso. Às vezes o que Deus disponibiliza para a gente é aquilo que a gente não quer comer, mas eu preciso comer. Assim, olha, o que eu tenho para você hoje é isso, e aí? Vai ficar com fome ou vai se alimentar? Cara, eu não quero ficar com fome. Por mais que eu não me alimente daquilo que eu não desejo, eu prefiro me alimentar daquilo que Deus quer para mim. Sabe por que eu falei que quando eu falei assim, cara, Ramon e Leão tá doido que me chamaram para pregar sobre isso? Porque eu fui para Deus e falei assim, Deus, peraí, como é que você deixa isso acontecer? Eu não estou com essa fome e sede não, assim, para pregar sobre isso. Eu falei, Deus, não vou não. Vou não, sério mesmo. Eu vou dizer ao menino que eu não posso ir, acabou. E aí, beleza, quando foi ontem, Deus falou comigo, Adriano, sabe por que eu deixei de chamar você? Cara, eu não falo isso para me gloriar, não. Diante de Deus, quem me conhece sabe disso. Sabe por que Deus permitiu isso? Porque Ele sabe que, por mais que às vezes eu não tenha sentido tanta fome e sede, quando eu decido, eu não busco Deus pelas coisas que Ele pode me dar, eu busco porque eu quero Ele. Cara, eu decido ter fome de Deus. Eu sei que às vezes eu não busco Deus como eu deveria buscar, mas eu não consigo ir para Deus baseado naquilo que Ele pode me dar. Cara, eu quero Deus. E por isso que eu falei, Adriano, eu deixei você fazer isso porque o seu coração me quer. Eu sei que quando você decide voltar, você só quer a minha presença, você não quer restauração de problema, você não quer solução de problema, você quer a minha presença. E isso baseia a sua fome por Deus. Cara, por mais que você talvez hoje não tenha a fome necessária que você deseja ter, mas se quando você vai para Ele, você decide querer só Ele, cara, Ele se alegra tanto disso. Porque Ele sabe que você não vai para Ele querendo as coisas que Ele pode te dar, mas simplesmente a presença dEle. Simplesmente a presença dEle. Sabe, eu vi um testemunho de uma mulher que ela ficou presa durante muitos anos, uma cristã, e tiraram a Bíblia dela. E ela passou, acho que, sei lá, 20, 30 anos presa. E a primeira coisa que ela fez quando ela saiu, deram uma Bíblia a ela, disse que ela se agarrou tanto àquela Bíblia. E ela começava a chorar porque ela estava com aquela Bíblia. E ela falou assim, e a frase que eu ouvi que aquela mulher declarava, aquilo me tocou tanto, que ela só fazia falar, eu quero Deus, eu preciso de Deus, eu quero Deus, e eu preciso de Deus. E aquela mulher começava a chorar. Cara, ela passou 30 anos presa, ela poderia querer tanta coisa. Ela poderia querer que as pessoas que prenderam ela fossem mortas. Ela poderia aprender. Não, ela só falou assim, eu quero Deus e eu preciso de Deus. Eu quero a presença dEle, eu anseio pela presença dEle. Cara, você tem noção do que é isso? A pessoa passou 30 anos presa. A primeira coisa que ela recebeu foi a palavra de Deus. Ela falou assim, cara, eu não quero outra coisa a não ser Deus. Eu não anseio outra coisa a não ser a presença de Deus. Isso é ter fome de Deus. Cara, você fica 30 anos sem ter acesso à palavra, e quando você vê a Bíblia, você agarrar a Bíblia, você fala assim, cara, eu quero tanto Deus. Eu passei tanto tempo longe dele, eu não quero mais nada. Eu não quero, sabe, eu não quero restauração disso, eu não quero restaurar, não, eu quero Deus. É entender que Deus é nosso maior presente, cara. É querer a presença de Deus acima de todas as coisas. Sabe, se você entende que você é o único responsável pelo seu crescimento espiritual, entenda uma coisa. Se você fizer sempre o mínimo, você nunca vai alcançar o máximo. Se você fizer sempre o mínimo para Deus, você nunca vai alcançar o máximo que você anseia. Sabe qual é o problema de muitos cristãos, principalmente aqueles que já entendem que tem ministério, que foi chamado por Deus para alguma coisa? É porque essas pessoas anseiam tanto as coisas do céu, anseiam tanto as coisas do céu, mas não conseguem se desgarrar das coisas da terra. Como é que eu posso querer tantas coisas do alto, tantas coisas do céu, mas eu sou pegado às coisas da terra?
Cara, se eu quero as coisas do céu, eu preciso me apegar às coisas do céu. Porque se eu ficar me apegado somente às coisas da terra, eu nunca vou ter o céu. Se eu sou apegado às coisas terrenas, eu nunca vou ter o céu. Só que você, se você quiser se apegar ao céu, você vai ter o céu e a terra. Se você se apegar à terra, você não vai ter nenhum dos dois. Mas se você se apegar ao céu, você vai ter o céu e a terra. Se você tem fome e sede de Deus, você entende que você precisa buscar a Deus, entendendo que sua vida depende disso. Sabe, uma vez eu vi uma história de um aluno que chegou para um professor e falou assim: professor, eu nunca consigo tomar um 10 nessa matéria. Não, eu tento, mas eu não consigo. Me desculpa, mas eu não consigo tomar uma nota boa nessa matéria. Aí o professor olhou para ele e falou assim: se um parente seu muito íntimo, que você ama tanto, tivesse uma doença muito rara, e eu chegasse para você e falasse assim: olha, se você tomar um 10 na minha matéria, eu vou pagar toda a cirurgia para essa pessoa, você conseguiria tomar um 10? Conseguiria. Ou seja, a sua vida depende disso. Aí por isso você consegue. Então, se eu tenho fome e sede de Deus, eu preciso entender que a minha vida depende disso. E aí eu dou o meu máximo para querer. O problema é que às vezes a gente não entende que nossa vida depende disso. E por isso que a gente não dá o máximo e não recebe o melhor de Deus. Mas se eu entender que a minha vida depende disso, cara, eu vou dar o meu máximo para querer ter o máximo de Deus. Porque eu entendo que a minha vida depende disso. Sabe qual é o problema de muitos de nós cristãos? Ah, não vou buscar Deus hoje não, porque eu sei que Ele vai estar sempre disponível para mim. E por isso que às vezes tem dia que eu não oro. Por isso que às vezes tem dia que eu não leio a Bíblia. Porque eu sei que se amanhã eu for para Ele, eu vou encontrar. Mas se Jesus chegasse para você e falasse assim: olha, se você não me buscar hoje, amanhã você não me acha. Será que você deixava Ele buscar Deus hoje? Se Ele chegasse para você hoje no culto e falasse assim: olha, se você não se desgarrar hoje, se você não se desprender hoje das suas vontades, amanhã você não vai me encontrar. Será que você deixava essa oportunidade passar? Eu tenho certeza, todo mundo aqui, ninguém deixava passar. O problema é que às vezes a gente deixa passar essa oportunidade porque eu sei que se amanhã eu me arrepender, eu vou achar Ele. Só que o que você não entende é que talvez amanhã seja tarde demais. Talvez amanhã você não esteja vivo. Talvez amanhã Ele já tenha voltado. Então será que realmente você vai ter amanhã? Será que realmente amanhã você vai ter uma nova oportunidade? Cara, eu preciso buscar a Deus como se hoje fosse a minha última oportunidade. Eu preciso querer ter fome de Deus como se hoje fosse a minha última chance. Sabe como diz aquela canção da Davi Passamanha? Minha última chance. Uma chance igual a essa eu não vou ter nunca mais. Talvez eu não tenha nunca mais. E se eu colocar isso na minha cabeça, eu não vou passar um dia sem orar. Eu não vou passar um dia sem ler a Bíblia. Eu não vou passar um dia sem fome de Deus. Porque eu vou entender que talvez ali seja a minha última chance. O problema é que a gente acha que sempre vai ter uma nova chance. Cara, eu já fiz isso. Sério, eu já fiz muito isso. Chegar em casa, estou muito cansado, não vou orar não. Amanhã de manhã, quando acordar, eu oro. Graças a Deus que Ele deixou eu acordar e orar. E se eu não acordasse? É igual aquela pessoa que não se doa para o pai, não abraça, não ama, aí quando perde, mas poxa, eu deveria ter abraçado tanto meu pai, eu deveria ter amado tanto meu pai e minha mãe. Aí depois que morre, depois que perde a oportunidade, começa a achar e lembrar o que poderia ter feito. Cara, eu preciso hoje ainda, sabe, aqui, se você não fez isso ainda durante esse acampamento, faça. Se você não se lançou como você deveria se lançar, faça. Porque talvez você não tenha uma nova chance. E mesmo que você tenha, se você decidir fazer hoje, amanhã o que Ele vai ter para você é muito maior. E depois vai ser muito maior e muito maior. Então eu preciso ir para Deus entendendo que talvez hoje seja a minha última chance. Se eu tenho fome e sede de Deus, se eu sou sedento pela presença de Deus, eu faço isso. Aleluia. Aleluia. Outra coisa. Sabe qual é o problema às vezes por eu não ter sedento por Deus? Eu preciso entender que ser sedento por Deus
é buscar a Deus, mesmo nas vezes na hora que eu acho que eu não tenho necessidade de buscar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Uma pergunta não, deixa eu te falar algo, na verdade. Se você decidir beber água só quando o seu corpo necessitar muito de água, talvez seja tarde. Porque talvez seu corpo já esteja desidratado. Eu bebo água toda vez que eu tenho sede, mas eu não preciso me desidratar para entender que eu preciso beber água. Às vezes a gente não tem sede de Deus porque a gente deixa chegar na última gota lá, na última reserva da presença de Deus, quando eu não, sabe, já estou quase morrendo, aí ali eu tenho sede de Deus. Não, cara, é todo dia. Se eu tenho sede de Deus, eu busco Deus todos os dias, o meu corpo fica hidratado de Deus todos os dias, eu não preciso me desidratar para entender que eu preciso de Deus. Eu não preciso deixar a minha vida espiritual chegar na última gota, onde eu acho que não tem mais solução. Porque às vezes na última gota lá você não tem força suficiente para levantar, nem para pegar um copo de água e beber, porque você não tem mais força. Mas se eu faço isso todos os dias, se eu procuro ter sede de Deus todos os dias, eu nunca vou me desidratar. Eu vou estar sempre hidratado da presença de Deus. Eu vou estar sempre cheio da presença de Deus. Outra coisa que eu entendo que é essencial para que eu possa ter sede de Deus. Eu entendo como alguns pastores falam, né? Eu vou liberar essa chave aqui para você. Se tem uma palavra que tem falado muito assim no último tempo: solitude. Isso para mim é essencial para que você possa ter fome e sede de Deus. Porque às vezes os relacionamentos que a gente busca nos impedem de nos aproximar mais de Deus. Seja amizade, seja namoro, enfim. Às vezes nos impede de ter mais de Deus. Cara, e é por isso que eu entendo que às vezes Deus nos leva ao deserto, para ter um momento de solitude. E sabe o que é interessante? Que no deserto você tem sede. É isso aí. No deserto você tem sede. Você não sente fome, você sente sede. É por isso que às vezes Deus nos leva ao deserto, para que lá a gente possa ter sede. Ter um momento de solitude, um momento onde fique só eu e Ele, um momento onde Ele cale todas as vozes ao meu redor, para que eu escute só a voz dEle. Eu te deixei você estar nos melhores lugares, eu te deixei andar nos melhores lugares, mas você se perdeu. Então eu vou te levar para o deserto para você viver em solitude, porque no deserto a sede lá é sobrenatural. Aleluia! Cara, às vezes que eu fui para o deserto com Deus, eu tive tanta sede de Deus, que para ser bem sincero, às vezes eu nem queria sair do deserto, porque eu tinha medo de sair do deserto e me perder de novo. Eita, assim, bem assim mesmo. Às vezes eu tinha medo de sair do deserto de Deus e me perder de novo. Eu falei: Deus, me deixa aqui nesse deserto, só eu e você. Não precisa sair daqui não, tá bom aqui esse sol escaldante, sabe? Mas aqui eu estou tendo sede todos os dias. Aqui eu tenho desejo de você todos os dias. Cara, eu lembro que em um dos desertos da minha vida eu estava em um ambiente com muita gente, cara. Eu estava, sério, naturalmente falando, estava muito bom. E a vontade que eu tive era de ir para minha casa, me trancar no meu quarto, mas não era para chorar, era para querer Deus. Eu falei: cara, eu preciso ir para o meu quarto, eu quero ficar sozinho com Deus. Só eu e Ele. Era aquela vontade de Deus: Deus, não me deixa aqui no deserto, eu não quero sair do deserto. Porque aqui eu tenho sede da tua presença. Eu estou encerrando. E uma frase que eu queria falar para vocês, se você quiser anotar: pessoas que se autoalimentam estão motivadas a ouvir Deus dia após dia e mantêm essa disposição quando atravessam a porta da igreja. Eu vou repetir de novo. Pessoas que se autoalimentam, que se auto-buscam a presença de Deus, estão sempre motivadas a ouvir Deus dia após dia. E aí mantém essa disposição quando atravessam a porta da igreja. Isso aí. Teve gente que já entendeu isso. Às vezes eu não vou não para a igreja, sabe? Eu não estou com vontade. Mas é porque você não tem fome de Deus. Mas quando você se autoalimenta dentro da tua casa, quando ninguém está te vendo, você está lá buscando Deus. Quando você está na sua escola, você está buscando Deus. Quando você está no seu trabalho, você está buscando Deus. Você tem uma motivação enorme para estar na igreja. Aleluia. Porque você entende que você quer sempre Deus. E você quer chegar na tua igreja, você quer compartilhar com seus irmãos aquilo que Deus falou com você.
Você quer ouvir, ter confirmação daquilo que Deus já falou com você a semana toda. O problema é que tem muita gente que não tem vontade de vir para a igreja e culpa as igrejas porque não consegue se autoalimentar. Ah, porque a igreja é tudo igual. Ah, o problema está... Não dá. E aí culpa as igrejas, culpa o GE. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você não sente vontade de vir para o GE porque você não se alimenta em casa. Você não sente vontade de estar no acampamento porque você não se alimenta em casa. Mas quando você se alimenta em casa, você quer estar aqui. É, bem assim mesmo. Quando você se autoalimenta, quando você entende que você é o único responsável pela sua maturidade espiritual, que ninguém precisa interferir nisso, você quer estar em todas as programações, você quer fazer tudo. Você quer, sabe, eu quero mais. Eu quero chegar lá, eu vou chegar lá, eu vou conversar com o Ramon, com o Leão, cara, que Deus falou comigo. Não, Deus falou comigo essa semana toda, eu sei que quando chegar lá, Deus vai confirmar. Quando você entende isso, quando você busca a presença de Deus todos os dias, você sente muita motivação de estar na igreja. Porque você não fica dependente de culto. Você não fica dependente de ouvir Deus só quando o Ramon prega, ou quando o Leão prega, ou quando a Samara prega, ou quando quem estiver aqui pregando. Você já ouve Deus todos os dias, que você sabe que Deus vai falar com você de novo. Você sabe que Deus fala com você sempre, que Ele vai continuar falando com você de novo. Então, cara, às vezes a gente não tem motivação de estar aqui, é porque eu não busco Deus em casa. Às vezes eu não quero estar em nenhum evento da igreja, porque eu não busco Deus em casa. Eu estou cansado, estou sobrecarregado, deixa eu ficar aqui no meu canto. Cara, é muito difícil você estar cheio de Deus e não querer participar das coisas de Deus. É muito difícil você estar cheio de Deus e não querer participar das coisas de Deus. Porque você está ligado ali, sabe? Ele fala, o próprio Jesus fala, cara, eu vou habitar em você, você habita em mim, ou seja, nós vamos ser um só. Quando eu estou cheio de Deus, eu quero participar das coisas de Deus. Eu quero estar onde Deus está. Eu quero estar onde Deus está se movendo. Eu quero participar daquilo que Deus está agindo. Porque eu tenho fome de Deus. Eu tenho fome da presença de Deus. Ah, vai ter um culto de oração, eu vou estar. Ah, vai ter um discipulado, eu vou estar. Ah, vai ter um culto na praça com 4, 5 pessoas, eu vou estar. Porque eu amo Deus. Eu quero Deus. E Deus vai falar comigo, eu sei que vai falar. Mas por quê? Porque você procura se autoalimentar da presença de Deus. Você não fica dependendo de ninguém para se alimentar. Sabe quem que depende dos outros para se alimentar? Criança. Criança recém-nascida. Porque tem criança que come sozinha. Eu não estou vendo criança aqui mais. Eu não estou vendo pessoas que dependem de outras para se alimentar. Sabe, ainda tem pessoa que coloca a desculpa assim, mas eu leio a Bíblia e não entendo nada. Irmão, por favor, isso é desculpa. Primeira coisa, que quem te revela as coisas é o Espírito Santo. Segunda coisa, você tem tanta versão de Bíblia hoje disponível para você. Só falta botar uma versão lá, a versão mastigada e cuspida. Sério. Antigamente realmente era difícil entender a Bíblia. É cada versão que, meu Deus do céu. Mas hoje em dia tem lá a mensagem, nova versão transformadora. Cara, você lê assim, não tem como não entender, me desculpa. Então você me dizer que você não consegue entender a Bíblia, me desculpa. É uma desculpa que você está dando que eu não acredito. Você não depende de ninguém para se alimentar. Você não é mais uma criança recém-nascida. Você consegue pegar o garfo, você consegue se alimentar sozinho. E se você tem dúvida que aquele alimento é bom para você, aí você recorre às pessoas. Lógico que às vezes a gente não tem tudo. Mas eu tenho certeza que você tem pessoas para acessar. Esse cara, eu li isso aqui, eu entendi isso, está correto? Você acha que isso está certo? Eu sei que o Ramon Leão vai sentar com você e vai falar muita coisa. E se o Ramon Leão não quiser sentar com você, vai ali, ó. Você tira dúvida de muita coisa. Mas você me disser que você não busca Deus porque você não consegue entender, é desculpa. Só um cristão bem alimentado consegue fazer a diferença. Às vezes a gente quer fazer tanta diferença no mundo, mas a gente não se alimenta. Você vai ter estrutura para andar lá fora?
Se você não se alimenta, quando você dá os primeiros passos, você cai de fome. Se você não tem estrutura espiritual, se você não se enche de Deus, você vai entregar o quê às pessoas lá fora? Cara, só quem faz a diferença nessa nação é quem tem fome e sede de Deus. Sabe, eu vejo muitas pessoas, por exemplo, que querem copiar, por exemplo, o Alessandro Vilas Boas. Aí canta as mesmas músicas, faz do mesmo jeito, mas não tem a mesma fome e sede que ele teve. Cara, é só você pegar os vídeos deles mais antigos, ele prega essa mesma coisa há muito tempo. Ele canta essas mesmas canções ao mesmo tempo, ou seja, ele tem fome e sede de Deus há muito tempo. Ele pode estar fazendo diferença hoje na nação, mas não surgiu agora. O problema é que às vezes a gente quer copiar as pessoas, acha que é uma forma, como eu disse no início, quer fazer as coisas de Deus sem Deus e acha que vai dar certo. Mas não tem estrutura. E é por isso que muita gente se frustra, porque coloca as expectativas na coisa errada. Mas quando eu tenho fome e sede de Deus, quando eu sou um cristão que eu tenho fome e sede de Deus, eu faço a diferença aí fora. Cara, eu estava falando ontem, sabe, essa geração de ministros que Deus tem levantado, cara, se você parar para prestar atenção, eles vieram na contramão de tudo que era pregado aí atrás. Tudo. Se você pegar as canções que vinham antes deles e a canção que eles estão cantando, é totalmente na contramão. Se a gente ouvisse e falasse assim, cara, você é louco, isso nunca vai dar certo. Mas sabe por que deu certo? Porque eles tinham fome e sede de Deus. Aí você prega a palavra, você quer que todo mundo escute a palavra que você está pregando, se alimente da palavra que você está pregando, e Deus olha assim, mas você não tem se alimentado. Como é que você quer que as pessoas se alimentem se você não se alimenta? É aquela questão de você ter muita informação de Deus e conhecer muito pouco de Deus. Cheio de teologia, cheio de informação, mas conhecer que é bom? Nada. Meu Jesus. Conhecer a essência de Deus, que isso não é teologia que dá, não. Isso é intimidade que dá. Tem coisas de Deus que você não vai conhecer na teologia, não. Tem coisas de Deus que você vai conhecer na intimidade. E eu só vou ter isso se eu tiver fome de Deus. Se eu mergulhar na presença de Deus. Uma vez eu estava conversando com o Ramon. Eu falei, cara, imagine se o Brasil começasse a ser perseguido e não pudesse ter igreja. Quantos continuariam sendo cristãos? Tem muita gente que só é frequentador de culto. Quantos estariam aqui hoje assim, reunidos dentro de uma casa? Só aqueles que têm fome e sede de Deus. Só aquele que entende que as circunstâncias não impedem ele de buscar a Deus. Amém? Cara, e eu encerro falando o seguinte. De tudo isso que eu falei, aprendam a se autoalimentar de Deus. Aprendam a se autoalimentar de Deus. Pare de depender das pessoas para se alimentar de Deus. Pare de culpar as pessoas se você não consegue receber de Deus. Pare de colocar a culpa nos seus líderes, nos seus amigos, não sabe? Para de culpar. Para. O único culpado é você. Sabe por quê? Porque Deus rasgou aquele véu para que você tivesse livre acesso, não para que você tivesse intermediário entre você e Ele. Ou seja, quem alimenta a sua fome é você. Quem alimenta a sua sede é você. Deus coloca pessoas para te orientar no caminho, para te discipular, para te mostrar. Mas nada adianta se essas pessoas te guiarem, te falarem o que você tem que fazer e você não faz. Não adianta quem quer que seja pregar aqui e te mostrar, cara, faz isso, faz aquilo, te discipular. E se você não tem fome, porque você não vai se alimentar. É a mesma coisa que você pegar uma dieta lá, tá tudo lá programado, e você olha assim, eu sei que eu tenho que fazer isso, mas não vou fazer não. Que se autoalimenta é você. Que se enche da presença de Deus é você. Não fique esperando que alguém venha com uma colher e coloque algo na tua boca, não. Vamos ficar de pé? Você pode baixar sua cabeça. Eu queria orar junto com vocês. Mas eu não quero orar sozinho. Eu quero orar com vocês. Deixa eu te falar algo aqui. Em Deus, de verdade. Cara, se você decidir hoje ter fome e sede de Deus, Ele tem muita coisa para derramar sobre sua vida. Se você decidir hoje ter tanta fome de Deus, Ele vai derramar muita coisa para a sua vida.
Cara, entenda o que Ele fez por você. Entenda o sacrifício que Ele fez por você. Cara, como eu falei, quando Ele chegou naquela cruz e falou assim, está consumado. Que a palavra diz que aquele véu foi rasgado de cima para baixo. Um véu que pesava 18 toneladas, que não tinha como se rasgar, mas se rasgou como uma seda. Foi para que você pudesse ter livre acesso a Ele. Foi para que você pudesse se alimentar da presença dEle, se encher dEle. E às vezes a gente pega, e deixa eu te falar algo, por mais duro que seja, quando você decide não se alimentar dEle, você está pegando aquele sacrifício que Ele fez por você na cruz, você está jogando fora. Você está pegando aquele sacrifício que Ele fez por você naquela cruz, você está jogando fora, porque Ele se entregou por você naquela cruz, para que você pudesse ter livre acesso a Ele. Sim, Ele fez aquilo para te perdoar os pecados também, mas não foi só isso. Ele não só te perdoou dos pecados, mas Ele também te deu livre acesso à presença dEle. Aleluia. Cara, eu vi isso uma vez, eu carreguei por essa minha vida. A gente vê lá no Jardim do Éden, Deus descer toda a tarde para falar com Adão. Toda a tarde Deus descer para falar com Adão. Aí o homem peca. Aí o que Deus faz? Ele descia no templo e falava com os homens. Mas aquilo ainda era muito pouco para Deus. E aí o que Ele faz? Não, agora Ele se torna Emmanuel, Deus conosco. Aí Ele começa a andar com o povo. Mas ele acha que isso é muito pouco. Então agora eu vou habitar dentro deles. Aleluia. Você entendeu como Deus vai aumentando o nível de intimidade com o homem? Você entendeu como Deus aumenta o nível de intimidade com o homem? Para pensar o quanto Deus quer se relacionar com você. Jesus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pelo teu sacrifício, Jesus. Muito obrigado por esse amor, Jesus. Jesus, eu tenho várias perguntas dentro de mim, mas existe uma que eu não tenho resposta. É quando eu me pergunto que amor é esse. Sabe que nem o escritor da Bíblia conseguiu responder isso? Ele fala, Deus amou o mundo de uma tal maneira. Ou seja, eu não sei explicar esse amor, eu sei que Ele é amor. Que você pudesse acessar a Ele. Ei, por favor. Ei, deixa eu te chamar pelo teu nome. Ei, noiva, desperta. Ei, noiva, desperta. Oh, Yeshua. Tem algo disponível para você. Oh, Jesus, nos dá fome, Jesus. Nos dá sede, Jesus. Nós queremos você. Sabe como aquela mulher que passou 30 anos presa, nós fazemos a mesma oração, eu quero Deus, eu preciso de Deus, eu necessito de Deus. Mais nada além de ti, Jesus. Jesus, eu pouco me importo com aquilo que você pode fazer. Eu pouco me importo com os problemas que eu tenho para resolver. A minha preocupação está em ti, Jesus. A minha preocupação está em me encher de ti, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Nós te desejamos, Jesus. Nós te queremos. Você é o nosso Yeshua. Você é o nosso Abba. Você é o Cordeiro de Deus. Você é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Oh, Jesus, tudo isso aqui é para você porque nós te amamos. Jesus, toca no coração mais duro que tiver aqui hoje. Quebra esse coração mais duro. Deus, se precisar fazer de novo, faz de novo. Se precisar tornar pó de novo, torna pó de novo, Jesus. Mas faz algo diferente em nós. Oh, Jesus, nós não te pedimos nada além de fome e sede. Nós não te pedimos nada além de fome e sede de ti, Jesus. Jesus, nós te queremos, Jesus. Jesus, nós te queremos. Até que nada mais importa. Jesus, nós te queremos, Jesus. Nada tem mais importância do que você. Nada consegue nos preencher como você nos preenche. Nada tem a capacidade de nos encher como você nos enche.